Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa segunda aula de estática e equilíbrio, beleza? A primeira aula foi uma revisão, dos assuntos do primeiro ano, e agora vamos então adentrar no assunto que realmente importa para a gente, que é a estática e equilíbrio. Seguinte, antes de começar a aula, quero lembrar vocês que após ver o vídeo, após ouvir o áudio, ver os slides, vocês devem fazer o questionário que vai estar disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, beleza? Qualquer dúvida também vocês podem procurar o professor no atendimento síncrono, tá ok? Vamos lá então, bora! Slide 26, equilíbrio e estática. Então no nosso cotidiano a gente já sabe, que a gente deseja que as construções civis, construções de imóveis, a gente deseja que elas sejam estáveis, que apesar das forças que atuam sobre elas, elas permaneçam estáveis, porque senão as coisas começam a cair e dá problema. Então eu tenho aqui alguns GIFs animados, tem aqui um silo que não estava numa situação muito estável, ele começou a cair, uma coisa até engraçada, Temos também aqui um GIF animado, um beliche, o sujeito deita em cima do beliche, não estava estável, ao ele deitar em cima do beliche, o beliche cai e infelizmente acho que acaba caindo em cima do outro sujeito aqui, Mas é um filme de comédia, nada grave. Temos também aqui uma brincadeira com duas torres de resfriamento de usinas nucleares, como elas estivessem tomando aqui um chá, e começam a cair, uma situação onde mostra, onde nós temos uma situação de instabilidade, não há estabilidade aqui, beleza? Uma coisa física, que está muito ligada à questão de estabilidade é o equilíbrio. O equilíbrio é algo que está muito ligado à situação de estabilidade, beleza? E é o nosso ponto que vamos desenvolver ao longo das nossas aulas, beleza? Temos aqui uma definição inicial de equilíbrio. Não é a definição rigorosa, mas é uma definição para vocês ainda que estão começando nessa área. Então, equilíbrio, definição inicial. É importante que nessa definição inicial eu tenho dois itens, eu tenho que satisfazer os dois itens de maneira simultânea para que eu tenha o equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio é quando a velocidade de translação de um corpo permanece constante. Então, quando a velocidade de translação do corpo permanece constante. Em resumo, o equilíbrio acontece quando eu não tenho aceleração na translação. Tá? A aceleração é zero, beleza? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é quando o objeto rotaciona com velocidade angular constante, ou seja, quando não há aceleração angular. Professor, está meio confuso ainda. Qual que é a ideia, galera? A ideia é a aceleração. Para que eu tenha equilíbrio, eu não posso ter a aceleração na translação e eu também não posso ter a aceleração angular na rotação, beleza? Satisfazendo essas duas condições, eu tenho o famoso equilíbrio, beleza? Slide 27. Eu tenho nós temos duas categorias de equilíbrio. A primeira categoria, que é o que a gente vai estudar, é o equilíbrio estático, que está relacionado com a área da estática. Qual que é a ideia nesse caso? Quando um corpo ele permanece em repouso, ele não tem velocidade, tá? Ou melhor, a velocidade dele é constante e é zero, tá? É zero, não muda e é constante, eu tenho o equilíbrio estático, eu não tenho velocidade, ela é constante e igual a zero. Tá? Isso caracteriza o equilíbrio estático ou a estática. Mas também eu posso ter o equilíbrio dinâmico. Nesse caso, eu tenho velocidade, ela não é zero, mas só a aceleração é zero. Tá? Eu tenho velocidade e a velocidade ela é constante. No primeiro caso, eu não tenho velocidade, no segundo caso, eu tenho velocidade constante. Aqui, então, eu tenho 3 GIFs animados que mostram situações de equilíbrio. Nesses dois primeiros aqui com pedras, eu tenho, então, o equilíbrio estático. As pedras aqui, elas estão em equilíbrio estático. Até acho legal que os caras constroem isso, Deve ficar um tempo construindo. Eles colocam aqui as pedras numa situação de equilíbrio estático. Olha que legal. O negócio não é montagem, A gente consegue ver o mar no fundo ali. Eles mantêm essas pedras aqui em equilíbrio estático. Slide 28. Tipos de equilíbrio.
Outras definições em relação ao equilíbrio envolvem, então, a nossa conexão que a gente colocou no começo da aula, que é a conexão com a estabilidade. Nós temos 3 tipos de equilíbrio em relação à estabilidade. O primeiro equilíbrio que nós temos, tá, é o equilíbrio estável. O que seria o equilíbrio estável? Então, pega aqui na tabela 10.2, eu tenho aqui um cone, mas eu tenho aqui no ladinho, ó, como se fosse uma bolinha dentro de um poço. Esse é um exemplo bem característico do que seria uma situação de equilíbrio estável. No equilíbrio estável, eu tenho uma bolinha aqui parada, tá? Eu coloco aqui a bolinha, eu alcanço o ponto de equilíbrio de maneira que ela fique parada, no equilíbrio, então, estático, porque ela fica em repouso parada. No equilíbrio estável, se eu pegar e deslocar essa bolinha para o lado direito ou para o lado esquerdo, tanto faz. Se eu deslocar a bolinha para algum dos lados, tá? A tendência da bolinha é voltar para o ponto de equilíbrio. Se eu puxar a bolinha para a direita, por exemplo, e eu soltar a bolinha, a tendência é que ela volte para o ponto de equilíbrio. Se eu perturbar o sistema, a bolinha irá voltar para o ponto de equilíbrio. Isso caracteriza um equilíbrio estável. No equilíbrio instável, a situação é um pouco diferente. Ela é a situação aqui do meio, aonde eu tenho aqui no caso da bolinha, a bolinha em cima de um morro. No equilíbrio instável, eu alcanço o ponto de equilíbrio, tá? Coloco a bolinha aqui em cima, ela fica parada em repouso, equilíbrio estático, mas se eu pegar agora e perturbar a bolinha vai se afastar do ponto de equilíbrio. Ou ela vai cair para a minha direita, ou ela vai cair para a minha esquerda. Ela não vai voltar para o ponto de equilíbrio. Isso caracteriza o equilíbrio instável. E eu tenho também o equilíbrio indiferente, que é o caso onde eu coloco a bolinha numa mesa horizontal. Por quê? Eu coloco a bolinha na mesa horizontal, ela fica em equilíbrio estático, ela fica parada. Se eu perturbar a bolinha, ela não vai nem se afastar do ponto, nem voltar para o ponto. Ela vai ir para um outro lugar e parar. Ela vai para um lugar e para em outro lugar. Ela é indiferente em relação ao equilíbrio. Qualquer lugar que ela parar, ela fica parada. Não é igual um instável, que ela vai e nunca mais para. Ela vai para longe do ponto de equilíbrio. Tá? Então temos equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio indiferente. Eu tenho aqui um cachorrinho no GIF animado brincando com o João Bobo. Olha que legal. Ele bate no João Bobo ele inclina e ele volta, né, para o ponto que ele estava antes, mostrando aqui uma situação do quê? De equilíbrio estável. Porque o cachorro perturba, né, o João Bobo, ele volta para o mesmo lugar. Aqui também no GIF animado, aqui na minha esquerda, eu tenho aqui um bonequinho. Olha que legal. Ele coloca ali, mas o bonequinho não cai. Isso mostra a situação de um equilíbrio estável também. Ele perturba, né, o carinha, mas ele não cai. Olha que legal. Uma situação de equilíbrio estável. E aquelas pedrinhas que a gente viu na slide anterior, aquela situação é uma situação de equilíbrio instável. Porque olha só, né, aqui no GIF animado, a gente tem aqui as pedrinhas, né, em equilíbrio, vem o rapaz, olha o que ele vai fazer. Ele vai perturbar o sistema. Uma simples perturbação já deslocou as pedras caem e não voltam mais pelo que era antes. Uma situação de equilíbrio instável. Beleza, galera? Bora lá então. Slide 29. Olha só, quando a gente vai tratar de equilíbrio e estática, nós temos que considerar 2 tipos de situações. A primeira situação é quando o equilíbrio está sendo considerado em um ponto material. Tá? E a segunda situação é quando eu tenho um corpo extenso. Mas a primeira situação, que é o ponto material, vamos definir primeiro o que seria um ponto material. Um ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo do fenômeno. Então é um corpo que ele é tão pequeno, tá? Que ele parece um ponto e as suas dimensões não interferem no estudo. É como se eu pegasse um avião é muito grande, tá? Ele é um corpo que é um corpo extenso, beleza? Mas se eu for dar um zoom ao contrário, né, um zoom inverso dele, eu posso ficar muito distante dele, eu ver que o avião vai diminuir, as dimensões dele vai diminuir, tá? Se eu der um zoom inverso maior ainda, as dimensões vão diminuir mais ainda, tá? De maneira que esse avião que era gigante, ele vai se tornar apenas um ponto. Aqui no GIF animado aqui em cima tem um exemplo disso. Se eu pegar a Terra numa certa
distância, ela é um corpo extenso gigante, mas depende da distância que eu considero, a Terra ela vira um ponto material, uma situação onde as dimensões não interferem no estudo do fenômeno, beleza? Nosso primeiro estudo em relação ao equilíbrio vai ser, então, equilíbrio do ponto material, equilíbrio de corpos cujas dimensões não interferem no estudo, beleza? Vamos lá, então, slide 30, equilíbrio de um ponto material. Qual que é a ideia? Como que eu sei que um corpo, um ponto material está em equilíbrio? Se a gente for voltar aqui nos slides anteriores, tá? A gente vai ver que nas definições de equilíbrio eu tenho que a aceleração deve ser nula. Tá? A aceleração deve ser nula. E olha só, que variável, que grandeza física está relacionada com a aceleração? É a força. Força é igual a massa que multiplica a aceleração. Se a aceleração for zero, a minha força é zero. Tá? Então, as condições, ou melhor, a condição para que eu tenha um equilíbrio de um ponto material é que as forças aplicadas a esse ponto devem se anular. A força resultante deve ser zero. Beleza? É a única condição de equilíbrio para um ponto material. Professor, mas não tinha aquela história da rotação? Olha só, a rotação também teria. Só que um ponto material é tão pequeno que a gente não consegue imaginar um ponto rotacionando. Um ponto é muito pequeno para poder rodar em torno de si mesmo. Um ponto ele só tem translação. E quem que translada um ponto? As forças, beleza? Se eu não tenho força, não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu tenho o quê? Equilíbrio, beleza? Então, novamente, qual é a condição de equilíbrio para um ponto material? Força resultante igual a zero. Primeiro método da linha poligonal das forças, que é o método que, infelizmente, nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar o método das projeções, que é o método que é o seguinte, eu tenho que calcular no eixo X e no eixo Y as forças, galera. Beleza? Então, olha só. Eu tenho uma força que ela tem que ser zero para que eu tenha equilíbrio. O que eu vou ter que fazer? Lembra aquela história de decompor forças? Eu vou ter que decompor em força X e em força Y. As forças em X e as forças em Y. Beleza? E tanto faz. Tanto no eixo X quanto no eixo Y, as minhas forças elas têm que dar zero como resultante. Todas as forças têm que dar zero quando eu calculo a força resultante. Não importa o eixo. Beleza? A ideia é o seguinte. Se eu tenho força resultante igual a zero, tanto no eixo X quanto no eixo Y, a força resultante tem que ser zero. Pessoal, a gente só vai conseguir aprender e entender passo a passo se a gente fizer um exercício. Beleza? Vamos fazer aqui um exercício então. É muito importante que vocês vejam como que faz esse exercício, porque ele vai estar para vocês na lista de vocês, no questionário. E só vou mudar aqui o valor do peso. Vai ser tudo igual. Só vou mudar o valor do peso. Então vocês têm que entender como que eu faço, tá? Eu vou tentar explicar aqui passo a passo. Se tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, me procurem no atendimento síncrono. É muito importante, tá, galera? É um assunto que não é tão simples. Então, vamos lá, passo a passo, beleza? Vamos lá, então. Determine as trações nos fios ideais AB. Então, ele me deu um fio aqui ideal, ó, AB, começa em A e termina em B. Seria esse fio ideal aqui, beleza? E BC, o fio ideal BC. Eu tenho dois fios, então, BA, que é esse aqui na horizontal, e o fio BC na diagonal. Sabendo que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Opa, olha que sacada. O sistema está em equilíbrio na posição indicada. Vamos supor que está em equilíbrio estático, não está se movimentando. Então, se ele está em equilíbrio, as forças resultantes são o quê? Zero. Beleza? E o seguinte, ó, ele nos deu alguns dados aqui. Peso igual a 90 newtons, seno de θ 0,6, cosseno de θ igual a 0,8. Beleza? Guardo esses dados, vamos tentar trabalhar aqui.
Então, pessoal, vou tirar aqui do modo apresentação para a gente poder editar aqui, né, e fazer junto com vocês. Então, olha aqui, slide 33. O que a gente tem que fazer? Seguir os passos que eu já determinei na aula passada. O primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre, que é identificar as forças que atuam nos objetos, beleza? Então, o primeiro passo é sempre fazer o diagrama de corpo livre. Identificar quais são as forças que agem nos objetos, beleza? São dois objetos no caso. Eu tenho aqui o bloco, tá, com certo peso, e eu tenho também aqui os fios, né? O fio BA e o fio CB, tá? Vamos pegar primeiro o bloco aqui. Quais são as forças que atuam nesse bloco? A primeira força que eu tenho já desenhada é a força peso, ela aponta para baixo. Força peso aponta para baixo. Mas olha só, eu também tenho uma segunda força. O corpo não cai porque o fio, esse fio aqui, ó, ele está puxando o corpo para cima. Então eu tenho a força peso para baixo e a força de tração para onde? Para cima. Então, nessa figura aqui que é para o bloco, seria o diagrama de corpo livre do bloco. Eu tenho a força peso para baixo e eu tenho a flechinha aqui em vermelho, que vai ser o quê? A minha força de tração para cima. A força peso para baixo e a força de tração para cima. As duas forças atuam nesse corpo aqui. Beleza? Então, primeiro o diagrama de corpo livre para o bloco. Agora vamos pegar esse ponto aqui, né? Que são pontos onde eu tenho a junção dos fios. Que seria então o diagrama de corpo livre para a corda. Essa corda ela é puxada na direção horizontal, aqui para o ponto A. Então eu posso pegar aqui, ó, uma flechinha, colocar aqui, que seria a minha força da corda, tá? De B em direção a A, porque a corda está puxando o objeto para cá. Eu chamo essa tração, tá? Eu vou chamar ela do que eu quiser, mas eu vou chamar ela de tração 2. A tração do fio 2. A tração, então, do fio aqui BA, eu vou chamar de tração do fio 2. Beleza? O que mais que eu tenho aqui nos fios aqui? Eu tenho esse ponto sendo puxado para cima, na diagonal aqui, na direção de BC. Então, também tenho uma força na diagonal, né, desse fio aqui em direção a BC. Então, pego uma flechinha e coloco lá. Eu tenho aqui, então, uma força na diagonal que eu vou chamar a força de T1. Essa força eu vou chamar de T1. A tração no fio 1. A tração no fio 2 seria a tração aqui BA e a tração no fio 1, que seria aqui na diagonal de B para C. Tá? Só que olha só, faltou um fio aqui, né? Eu tenho o fio que está segurando o bloco. E esse fio que está segurando o bloco, eu vou chamar de tração T. É uma tração que, no caso aqui do ponto, puxa o ponto para onde? O ponto para baixo. Ele puxa o bloco para cima, mas está puxando o ponto B para onde? Para baixo. Então eu tenho uma outra tração aqui, que está puxando o bloco para baixo. Então agora eu tenho o diagrama de corpo livre para o bloco, tá? A força peso puxa para baixo, a tração puxa para cima. Eu tenho também o diagrama de corpo livre para a corda. Eu tenho aqui a tração horizontal, que é a tração T2, a tração aqui vertical, que é a tração T, e eu tenho a tração diagonal, que é a tração T1. Primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre. Uma coisa importante, galera, vem lá da matemática, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Mas vem da semelhança de triângulos, dá para comprovar que esse ângulo que está aqui em cima, tá vendo o ângulo θ? Esse ângulo aqui, no diagrama de corpo livre, ele vai ser esse ângulo aqui, tá? Ele vai ser o ângulo que vai estar entre T1 aqui e o eixo X. Esse vai ser o ângulo θ. Dá para demonstrar, eu não vou cobrar isso de vocês, beleza? Mas é bom que para quem quer fazer vestibular e assim por diante, né, quer seguir nos estudos, aí é bom que depois estude como que é possível fazer isso. Mas dá para comprovar que esse ângulo θ aqui, ele vai ser o ângulo entre T1 e o eixo X, beleza? Mas a ideia principal é fazer o diagrama de corpo livre para o bloco e para a corda, beleza? Segundo passo, galera, slide 34.
Segundo passo é achar as forças em cada eixo. Para isso, você deve decompor algumas forças. Beleza? Vamos pegar aqui então o primeiro item que eu já tinha no slide anterior, que é o diagrama de corpo livre para o bloco. Olha só, vamos colocar aqui então, vamos colocar todas as forças em cada eixo. Tá? No bloco, o que eu tinha? Eu tinha o peso para baixo e a tração ou tensão para cima. E olha só, no enunciado, o que ele falou para a gente? Ele falou que o sistema estava em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante vale quanto? Vale 0, beleza? Se está em equilíbrio, a força resultante vale 0. Se a força resultante vale 0, vocês concordam comigo que a tração tem que ser igual ao peso? Se não tem força resultante, a tração vai compensar quem? O peso. Porque se o peso fosse maior, não estaria em equilíbrio. O bloco ia cair. Se a tração fosse maior, não estaria em equilíbrio. O corpo iria subir. Então, se está em equilíbrio, a tração compensa o peso. Ou seja, a tração é igual ao peso. Então, como resultado, a minha tração é igual ao peso. E olha que legal. Se eu for no enunciado, slide 32, eu já sei quanto que vale o peso. Vale quanto? 90 newtons. Já tenho uma resposta. A tração, que é igual ao peso, vale quanto? 90 newtons. Ou seja, minha primeira tração foi encontrada. Tração igual a 90 newtons. Beleza? Então, pelo bloco, já consegui achar quanto que vale a minha tração. Agora falta a tração T2 e a tração T1. Galera, e agora é que fica um pouquinho mais complicado, mas vamos lá, tá? Seguinte, para o diagrama de corpo livre da corda, o que a gente tinha? Nós tínhamos aqui, vou voltar para o slide 33 aqui, tá? Nós tínhamos a tração T1 na diagonal, a tração T2 na horizontal e a tração T na vertical. Olha só, o T2 está no eixo X e a tração T está no eixo Y. A única tração que não se encontra em nenhum dos eixos é a tração T1. E adivinhe só o que eu vou ter que fazer com a tração T1. Eu vou ter que decompor ela em tração TY e tração TX. Não tem escapatória, galera. Eu vou ter que decompor essa tração T1 nos eixos Y e eixo X. É assim eu posso, então, achar as forças em cada eixo. Tá? Então, eu pego a minha tração T1, que estava aqui em vermelho, na diagonal, eu vou decompor ela na tração T1Y, que está aqui em azul, no eixo Y, e a tração T1X, que está aqui em azul, no eixo X. Beleza? Professor, como é que eu faço isso, professor? É aquelas formulinhas da aula passada. Lembram como que era? T1x igual a T1, repete, cosseno do ângulo θ. A outra vai ser T1y, T1, seno do ângulo θ. Beleza? Lembrando que o ângulo θ está aqui, tá? Está aqui. Professor, preciso decorar isso? Galera, para as minhas avaliações não precisa, tá? Mas para o vestibular, infelizmente, não é que é decorar, né? Vocês têm que ver como que faz essa decomposição, tá? Mas para mim, não precisa saber de cabeça isso. Tanto é que a questão do questionário vai ser a mesma questão, só que só vou mudar o valor da força-peso, beleza? Para que vocês sigam aqui o mesmo passo a passo que eu fiz. Vamos lá então. Decompondo as forças, eu consigo achar que esse T1x que está aqui na horizontal, ele vai valer T1 cosseno do ângulo θ. Beleza? E o meu T1y vai valer T1 seno θ. Aquela história do separado e do colado do ângulo. Tá? Quem quiser aplicar depois, pode aplicar. Se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, me procurem no atendimento síncrono. Mas a ideia é que eu tenho que decompor a minha tração T1 em T1y e T1x. Beleza? Decompondo as duas, vamos só lembrar aqui, ó, quanto que vale cosseno do ângulo θ? Isso é dado para a gente. Ó. Cosseno do ângulo θ vale 0,8. Então, o que acontece ali? Eu substituo aqui. Ó. Vou ter, então, igual 0,8 que multiplica T1.
Quanto que vale aqui embaixo, no T1y, o seno do ângulo θ? Vamos ver lá. Seno do ângulo θ vale 0,6. Então, coloco lá 0,6 que multiplica T2. Ou melhor, T1, né? 0,6 que multiplica T1. Beleza? Seguro aqui os resultados. Eu já achei quanto que vale o T, mas aqui falta achar o T1x e o T1y. Slide 35, vamos lá. Após então calcular as forças em cada eixo, o que eu faço então? Eu calculo a força resultante em cada eixo. Para o bloco eu já fiz, tá? Acabei já fazendo no slide 34. Eu já tinha aqui o resultado, que eu vou só copiar aqui para não esquecer depois. Vou copiar aqui. Eu já tinha o resultado. Eu já fiz o cálculo que minha força resultante aqui no eixo Y do bloco é 0, porque a tração compensa o peso. Falta eu fazer a força resultante aqui, tá? Na minha corda. Vamos lá então. Vamos considerar primeiro, tá? Aqui na corda, o eixo Y. Olha só. No eixo Y da corda, o que eu tenho? Eu tenho a tração do bloco, o bloco é puxado para baixo, e eu tenho a tração 1Y, tá? Para cima. Da onde que vem esse cara? Esse cara é a decomposição da tração T1 aqui em vermelho no eixo Y, que vai dar o quê? T1Y. E como o sistema está em equilíbrio, o T1Y tem que ser igual a quem? Igual a T. Um tem que ser igual ao outro. E eles não podem ser diferentes um do outro, porque senão eu teria força resultante. E se eu tivesse força resultante, não teria equilíbrio. Beleza? Então, para que eu tenha equilíbrio, não tenho que ter força resultante. E um é igual ao outro. Ou seja, T1Y igual ao peso. Por que igual ao peso, professor? Não é igual à tração? É igual à tração, pessoal. Só que a tração é igual a quem? A tração é igual ao peso. Beleza? Então, olha só. T1Y igual ao peso, que eu já sei que vale quanto? 90. Que vale quanto? 90. Beleza? E quanto que vale T1Y aqui? Além de P, T1Y vale quanto? T1Y aqui, ó, slide 34, T1Y é 0,6 que multiplica T1. 0,6 que multiplica T1. Substituo aqui. 0,6 que multiplica T1. Olha só, o 0,6 está multiplicando T1, igual a 90. O que eu vou fazer? Passe esse cara que está multiplicando para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, o que eu vou ter aqui? Tá? Eu vou ter, mantenho o meu 90 e o meu 0,6, ele passou dividindo. Vai ser 90 dividido por 0,6. Isso vai dar quanto? 150 newtons. A tração T1 igual a 150 newtons. Beleza? Faltou agora a tração T2, tá? Eu achei a tração T. Olha que beleza, hein, galera? Achei a tração T1. Falta achar quem? A tração T2. Aí eu completo toda a minha questão. Professor, como que eu posso achar a tração T2? Através do eixo X. Eu calculei a força resultante no eixo Y, agora eu tenho que calcular a força resultante no eixo X, galera. Se o sistema está em equilíbrio, quer dizer que a minha tração T2 ela é igual a quem? A tração T1x. A minha tração T2 ela é igual à minha tração T1x. Eu tenho o valor de T2? Eu não tenho, eu quero calcular. Eu tenho o valor de T1x? Não tenho totalmente, mas no slide anterior, olha só, T1x é quanto? 0,8 que multiplica T1. Eu copio aqui, tá? Isso vai dar aqui, ó.
Então, T1x, que é 0,8 que multiplica T1, igual a quem? T2. Eu tenho o valor de T1? Tenho, acabei de calcular. T1 vale quanto? T1 vale 150. Então, no lugar do T1 aqui, coloco quanto? 150. 0,8 que multiplica 150, isso vai dar quanto? 120 newtons. Pessoal, aí finalizamos a nossa questão. Uma coisa muito importante, galera, não é simples, tá? Não fiquem desesperados se vocês não pegaram de primeira, não é simples mesmo. Uma coisa muito importante, não é tão fácil assim. Mas a ideia é a lógica. Qual que é a lógica? Primeiro, faz o diagrama de corpo livre, acha as forças envolvidas. Depois, decompõe as forças nos seus eixos. E depois, soma cada eixo em separado. Beleza, galera? Se precisar, por favor, revejam o vídeo nessa parte, pelo menos, tá? E, se mesmo assim no questionário vocês não conseguirem sair do lugar, falem comigo no atendimento síncrono, beleza? Vai cair uma questão quase igual a essa, eu só vou alterar aqui o valor do peso. E vocês vão ter que seguir o mesmo passo para poder resolver. Beleza, galera? Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Me procurem. Ótima semana para vocês e até mais.